Olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com preocupação a uma proposta aprovada no Senado na semana passada para limitar os poderes individuais de integrantes da Corte. O texto restringe as possibilidades de ministros do STF e desembargadores tomarem decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas, e suspenderem a validade de leis e de atos dos presidentes da República, da Câmara e do Senado. Para entender melhor sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com o Melilo Diniz, que é advogado e analista político. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo aqui, obrigado pela presença. Bom dia, Wilker, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno, uma alegria estar aqui. Alegria recebê-lo também, ainda mais para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse tema que para muita gente é complicado, né? Queria que o senhor explicasse o seguinte, nas palavras de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes, o avanço da matéria no Congresso teria como motivação promover ameaças e intimidações ali contra o tribunal. Qual que é a avaliação que o senhor faz disso? Na verdade, Wilker, são lados de uma disputa que se estabeleceu já desde 2018. O Brasil tem uma mudança na governabilidade, na relação entre os poderes. E dentre essas mudanças está uma maior participação do Congresso na política e também uma grande participação do Supremo Tribunal. Isso é resultado desse conflito. E ambos estão se ameaçando mutuamente. O Supremo diz, olha, se vocês não se comportarem, a gente vai começar a julgar uma série de ações que vocês têm aqui no Supremo. E o Congresso diz, nós vamos tentar limitar os poderes do Supremo. É fruto dessa mudança no padrão de governabilidade e é por isso que tem tanta turbulência. Certo. Agora, segundo alguns estudiosos da área, essa PEC ela é bem-vinda, né? E busca corrigir aí alguns problemas antigos, principalmente o problema do abuso no uso das decisões monocráticas. Como que na prática... como a prática ali de suspender individualmente leis aprovadas pelo Congresso. Isso se confirma? De fato, existe hoje, na avaliação do senhor, um abuso por parte de alguns ministros do STF? Abuso sempre há, mas, na verdade, a legislação interna da Corte prevê, inclusive, prazos menores do que a proposta que está em análise no Congresso Nacional. Na verdade, o Senado aprovou, agora está na Câmara. Então, tem um pouco aí de um discurso retórico, de um papo que não faz sentido. É claro que o Supremo tem que ser mais transparente, é claro que o Supremo tem que julgar, mas isso é todo o Poder Judiciário. Todo mundo reclama, e com razão, do tempo que leva um julgamento nos tribunais em todo o país. E isso acaba repercutindo de maneira ruim para a cidadania, para o acesso à justiça. Agora, esse não é o motivo, essa não é a questão. Isso é uma grande cortina de fumaça e, em certa medida, a gente precisa compreender, do ponto de vista das relações políticas, o que está a acontecer. O que está a acontecer é turbulência em decorrência de uma mudança como eu dizia antes, nesse modelo de governabilidade. Então, assim, a gente vai acompanhar, eu tenho a impressão que isso não vai adiante na Câmara, e o Arthur Lira está bem comprometido em jogar um pouco de água fria no calor que há hoje entre os dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Fica essa briga, né? É uma briga política, no fim das contas, né? Agora é o seguinte, o STF pode derrubar essa decisão caso seja aprovada pelos parlamentares? Claro que pode, até porque o artigo 96 da Constituição Federal estabelece que essas medidas internas são medidas próprias de cada poder, do Poder Judiciário, como também seria do Poder Legislativo. Então, veja, o Supremo, é por isso que tem esse nome, é a última casa que decide, é o último espaço de poder que decide o que acontece em relação à adequação de normas e regras à Constituição. É bem provável que, se isso for adiante, o Supremo adeque à realidade da própria Corte, limitando, inclusive, as decisões ou as propostas legislativas que afetam o dia a dia de cada um dos tribunais. Então, assim, essa briga, na verdade, é uma briga de quem pode mais e acaba escondendo os graves problemas que o Brasil tem e que ficam aí perdendo tempo com esse tipo de discussão.
Enquanto podiam estar discutindo melhorias para a população, políticas públicas que de fato vão fazer a diferença na vida de nós, cidadãos, eles estão lá discutindo a relação de poder entre eles mesmos. Então, na sua avaliação, essa é uma medida que acaba se configurando em um tipo de ataque ao STF, né? Com as armas que o Congresso tem, cada um usa suas armas ali nessa briga, nessa disputa. Em guerras e em tragédias, todos têm razão. Portanto, Wilker, é bala trocada. E bala trocada acaba construindo isso, esse tipo de tensão. Agora, insisto, como você dizia, há problemas muito mais sérios no Brasil, ainda temos fome, a Amazônia tem uma seca terrível, nós temos aí diversos desafios para atendimento da população, e o Congresso Nacional e também o Supremo se metem aí numa briga e tem muito pouco resultado para quem. Quem está nos assistindo se pergunta o que isso muda na sua vida, o que isso altera. Provavelmente nada. A gente tem que ter poderes que cuidem dos mais vulneráveis e dos problemas reais do país, e não esses problemas que vão se construindo apenas como som e fúria, que geralmente não significam nada. Concordo, viu? Agora, alguns juristas, eles consideram que esse poder individual é muito tóxico, é muito prejudicial para o tribunal. Eu digo isso porque, às vezes, a gente percebe um certo desgaste da imagem da corte, o que acaba enfraquecendo, de alguma forma, o STF diante da opinião pública, né? Opinião pública. Isso pode ser prejudicial, de alguma forma, para o STF? Qual que é a importância, de fato, da opinião pública com relação a isso? Olha, Wilker, o Supremo é um órgão feito para desagradar. O Supremo, inclusive, ele é o guardião da Constituição. E muitas vezes a opinião pública está contra a Constituição. Portanto, ele tem esse papel. Se algum ministro da corte tem algum problema com a opinião pública, e muitos adoram participar de debates e falar publicamente, tem que fazer uma terapia. Do ponto de vista objetivo, o Supremo Tribunal Federal é um poder que tem como grande papel obedecer à Constituição. E muitas vezes esta obediência, seja da maneira que for, tem com aspectos positivos e com aspectos negativos, tem a característica de desagradar parte da população. Portanto, o Supremo tem que tratar isso com muita tranquilidade e a opinião pública tem todo o direito de criticar, de dizer que discorda, mas faz parte do jogo democrático. É uma instituição feita para desagradar. Tem que aprender a lidar com isso, né, professor? Obrigado, viu, pela sua participação, sempre presente aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima oportunidade. Um abraço, Wilker. Até a próxima oportunidade. Abraço. Tchau, tchau.